Coringa Cripto na área, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um vídeo do Piratinha aqui, do Piratination. Vou mostrar para vocês aqui qual a minha evolução no jogo e passar alguns avisos, algumas táticas de jogo aqui, algumas estratégias que eu tenho utilizado para poder facilitar ou pelo menos não tornar tão complicada a subida de nível no jogo Piratination. Eu sei que o jogo tem tido alguns problemas aí nos últimos dias, tem muita gente que não está conseguindo acessar e eles chegaram a excluir algumas contas, né? E isso é preocupante, porque como eu digo sempre que se você não tiver novos jogadores entrando no jogo, a tendência é o jogo acabar, ele falir, né? E eu acredito que eles devem estar preocupados com isso aí. Espero que vocês fiquem atentos aí, que eu acredito que logo eles devem liberar novamente novas inscrições para o Piratination, né? Não acho que eles vão ficar só com quem já está no jogo, porque senão você limita muito. Vi aí o pessoal reclamando que teve muita gente que ficou fora, já tinha inscrição no jogo, já estava até jogando. Eu mesmo perdi 4 referências que eu tinha, provavelmente foram contas que foram excluídas. Eu creio que eles só mantiveram o pessoal que é pirata fundador, que foi quem começou lá atrás no jogo, quem comprou a licença para poder jogar e quem tinha Token Pirate, que ganhou na primeira temporada e deixou estacado, que foi o meu caso. Eu deixei os 353 Pirates Token que eu ganhei, deixei eles estacados. Aí o que aconteceu? Eles não podem me excluir do jogo, porque eu tenho dinheiro investido no jogo, mesmo que foi um dinheiro que eles deram para mim, que foram os tokens, mas aí eles não podem me excluir. Então eu acredito que teve muita gente que foi excluída no jogo. Eu acho que isso é temporário, né? Eles com certeza não vão querer perder isso daí, perder essa receita. Ou, se não, a tendência é o jogo se tornar VIP, né? Você pagar para jogar, pode acontecer também. Acho uma pena, né? Porque da forma como ele estava desenhado, da forma como ele estava sendo executado, todo mundo estava ganhando. Quem estava no jogo só para divertir estava se divertindo, e quem estava no jogo só para ganhar dinheiro estava ganhando também, entendeu? Então, assim, não tinha porquê, não sei qual foi o motivo, mas é isso. Quem ainda está conseguindo jogar o jogo, vamos pegar as estratégias das cartas. Eu aprendi muito sobre as novas cartas e vou passar para vocês aqui neste vídeo. Espero que vocês estejam acompanhando o canal aí, façam sua inscrição, deixe o link, deixe a curtida aí no vídeo, deixe um comentário, compartilhe ele com seus amigos aí que gostam desse tipo de jogo NFT. Faça sua inscrição no canal. Eu percebi que tem muita gente assistindo os vídeos, mas não estão fazendo a inscrição e nem clicando dando like aí no vídeo ou dislike, nem deixando comentário. Isso aí, pessoal, ajuda muito a gente para a gente poder estar motivando a trazer novos vídeos, entendeu? Porque o YouTube funciona assim, se você não interage com o YouTuber, não interage com o vídeo, que é por meio do like, dislike ou do comentário, da compartilhada, da inscrição, o YouTube acaba não recomendando esse vídeo para mais pessoas, e aí eu perco o alcance e você fica desmotivado de fazer vídeos para o canal, entendeu? Para o YouTube. Então peço a vocês aí que deixem aí a sua curtida, deixe o seu like aí, o seu dislike, deixe um comentário, se puder compartilhar, compartilha e faça a sua inscrição caso você não seja inscrito no canal. Eu sei que é chato ter que ficar pedindo isso daqui, mas eu percebi que quando eu não peço, a pessoa não faz, entendeu? Então é isso. Pessoal, eu queria dizer para vocês aqui que a tendência é que eu comece a participar do combate do hard também, porque senão vai demorar muito para subir de nível. Aqui, como eu sempre digo para vocês, né, a gente usar as cartas zeradas, porque nesse início de jogo a gente está com um nível muito baixo, então não dá para você fazer uma estratégia de cartas, você acaba tendo que jogar só com o que tem mesmo. Eu tenho visto alguns vídeos de youtubers do exterior e eles, pelo jogo ser inglês, né, eles têm uma facilidade maior do entendimento das cartas, né? Porque não dá, se você for traduzir todas essas cartas aqui, fica complicado. Então, eu pego o vídeo deles lá que já vem traduzido, então fica mais fácil. Então, para os próximos vídeos, eu vou poder explicar melhor o que cada carta diz aqui, né? Uma coisa que eu aprendi e vendo aí alguns tutoriais, e eu não sabia, cara, se vê esse jogo, ele é um jogo bom de jogar, simples e extremamente complexo na forma como você faz para evoluir o seu barco e o seu pirata. Por exemplo, eu não sabia que, por exemplo, tem piratas que você escolhe que ele é mais ligado ao fogo, que é o caso do meu aqui. Ó. Não sei se estão vendo, tem lá onde aparece o avatar do meu pirata, tem uma tochinha lá do lado esquerdo ali, ó, superior. Isso aí quer dizer que ele é mais adaptável às armas de fogo, entendeu?
mais voltada ao fogo. Aí tem alguns que são terra, outros que são ar, outros que são água, entendeu? E aí você tem que tomar cuidado com isso aí, porque às vezes você está farmando o seu pirata, você está usando cartas que não são cartas que dão mais dano, que dão mais força para ele, entendeu? Você precisa ver isso na sua estratégia. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando isso sobre como funciona essa questão do avatar que você escolhe para você separar as cartas para poder jogar com ele, com aquele pirata ali, entendeu? No caso do meu aqui é o fogo, né? Eu utilizo fogo. O meu pirata é o pirata de fogo. Então você tem que tomar cuidado com isso daí, porque senão você vai estar, por exemplo, ali, o seu pirata é água ou terra e você, vamos supor que ele seja água. E aí você está usando as cartas que dão mais favorecimento no caso de um pirata de terra. E aí você está perdendo o potencial do seu pirata. E se for o inverso, se o seu pirata for terra e você está usando ali mais as cartas que são de água, entendeu? Foi o que eu entendi nesse ponto aí. Aí eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando melhor. O meu pirata, no caso, é o pirata adaptável ao fogo, né? O elemento que ele tem é o fogo. E aí eu tenho que usar cartas que são mais voltadas para isso. Porque senão você acaba perdendo, por exemplo, igual aqui no fácil, né? No combate normal, você não vai ter tanta dificuldade. Mas no caso do pirata, do hard, para combater lá no hard, se você não fazer essa adaptação de cartas, você não vai conseguir passar pelo desafio. Às vezes você ganha ali a primeira, a segunda, né? Mas não consegue vencer o desafio inteiro. Igual, por exemplo, aqui mesmo, ó, eu ainda não consegui pegar o meu galeão, né? Já estou quase conseguindo já. Aí com esse barquinho aqui, acaba tendo mais dificuldade de vencer os adversários. Mas vamos tentar aqui. Vamos dar um ataque aqui, ó, por exemplo. Como eu tenho pouco potencial, quando eu uso essa aqui, ó, quase fico sem nada. Se for carta de 3, eu quase fico sem cartas para utilizar. Aí eu preciso dar um dano, ficar revezando os danos para poder conseguir ter uma opção maior aí de combate, né? Aqui veio uma rodada boa, né? Quando vem essas rodadas mais baixas, que nesse combate fácil, combate normal, acaba tendo mais tranquilidade para você vencer o adversário, né? E não ser tão complicado. Aqui eu não pude usar essa dano aqui, que ela causa 15 de dano e depois tira mais 3 de 15 nele, né? Então cada dá 60 de dano. Aquela azul lá que parece um raio, né, na água. Algumas cartas eu ainda não conheço elas bem, eu uso, mas assim, se vou ser sincero para vocês, eu não encontrei nenhum tutorial que explique em português o que cada carta significa. Estou procurando, mas não encontrei nenhum ainda. E aí acaba ficando, pô, tá vendo? Você vê, eu dei aquela carta de defesa ali, aí você meio que perde várias cartas, né? O ideal seria você ter um nível para não perder cartas, você poder usar todas elas. As cartas zeradas não tem jeito, você acaba tendo que usar elas, porque é a carta que não queima carta sua, né? E aí fica mais fácil para você conseguir vencer o combate. Mais fácil assim, menos complicado, né? Aí toda vez eu esqueço que essa aqui do chapéu é a que eu tenho que usar primeiro ela, porque ela me dá opções para a próxima rodada de cartas. Ela tá vendo? Adicione 1 AP for the next 3 rounds. Os próximos 3 rounds. Tá vendo? Eu usei ela no final. Mas eu creio que sempre eu tenho que usar ela já. De início eu já usar ela. Mesmo que ela me tire uma carta, né? Aí aqui, por exemplo, eu tô fazendo errado. Eu tinha que adicionar esse point aqui, ó. Eu tinha que fazer isso antes, porque aí eu fico com um leque maior de cartas. Tem que comprar uma carta antes. Quando ela vinha aquela 0 ali de carta, você tem que comprar ela antes. Porque aí ela já te dá a opção. Porque às vezes você gastou algumas cartas e ela dá uma opção de uma carta maior, só que como você gastou todas, ela já vai vir vermelha para você já. Então o ideal é quando ela vir, você já abrir ela no início já, para você ficar com uma opção maior de cartas. Igual aqui, por exemplo, eu podia ter usado o raio ali, né? Que é tipo um arpão, né? Um arpão que fura o barco do cara ali, aí ele vai sofrendo dano a cada rodada. Ela acaba causando 60 de dano, que é 15 de entrada mais 3 de 15. Aí tá vendo aqui, eu não usei de novo o chapéuzinho ali, ó. Devia ter usado ele. Só que esse combate aqui é um combate que não tá tão complicado de vencer. Apesar deles virem com muito dano pra cima de mim. Agora, só que eu já destruí, se vier uma recuperação que não veio, vai ficar complicado eu sobreviver essa aqui. Não vai dar não. Essa aqui provavelmente eu vou perder, porque eu só tenho 10 de defesa, tá vendo? Inicialmente aqui não tem jeito, você vai ter que ficar forçando, enquanto você tiver com esse barquinho aqui que tem só 140 de level, você vai ter que ficar repetindo alguns combates, principalmente o quinto aqui no normal, para você conseguir passar, porque se você fizer só uma tentativa, você vai deixar de pegar ponto, entendeu? Que são 5 pontos por cada combate, você vai ter aí 25 pontos. 25 pontos todos os dias, em 10 dias você consegue 250 pontos. Então já ajuda já, né? Porque até você chegar
no nível 10, que é a ideia nossa, né, que é subir para o nível 10 para poder conseguir chegar no mercado, eu sinceramente estou muito preocupado, porque qual é a preocupação? É deles retirarem e deixar só os piratas fundadores ou quem comprou a licença, entendeu? Que é o caso do VIP, que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Eles quererem deixar só o VIP e retirar o pessoal que está free to play, que é o pessoal que não paga nada no jogo, que é o meu caso, né? Eu não pago nada no jogo, eu entrei de graça, apesar de eu ter deixado meus tokens lá em staking, mas qual que é a minha preocupação? Ao final da segunda temporada, eu vender meus tokens, que é o que eu vou fazer, né? Que é realizar lucro, e aí eles pegar, bom, então agora você sai fora do jogo. Eles tirarem, que eu vi um vídeo eles falando isso, né? No Twitter deles lá, eles falando que você pode ser retirado a qualquer momento, a qualquer momento, no caso você sendo free to play, não tendo investimento nenhum no jogo. Aí, cara, é muito assim, eu entendo que quem paga tem que ter mais privilégios mesmo, mas eles têm que entender que eles conseguiram essa moral toda justamente porque as pessoas de fora começaram a investir no jogo, entendeu? Ali eu fiz uma jogada errada, eu tinha que ter usado aquela de 40 para destruir um dos dois dos flancos ali, que eram os mais fracos, né? Que eu ia diminuir 30 de dano. Eu vacilei, entendeu? Às vezes eu faço algumas jogadas erradas aqui, porque esse jogo é muito rápido. Você tem que ter o raciocínio rápido das cartas, porque senão você passa batido. E aí você não consegue vencer o combate. Tem que ficar atento. Aqui, esse tá difícil, porque ele é só de dano. O ataque, o meu adversário, ele não tá usando estratégia nenhuma. A estratégia dele é causar dano em mim a qualquer custo. Agora pra você ver que eu vou ficar com 5. Se não vier uma recuperação para mim aqui, tá vendo? Não tá vindo recuperação. Aí nesse caso aqui fica complicado. Eu vou rodar já. Não vai, como é que eu vou me defender de 25 dele? Só com 5? É um combate difícil de vencer. Porque ele já vem de cara, ele já vem com 60, já vem com quase 70 de dano contra mim já. Aqui pra você ver. Já vem com 80 de dano. Aí quebra minhas pernas. Eu tenho que vir com uma carta já para destruir ele já, um deles no primeiro ataque. Bem que aqui eu consegui uma defesa boa, defendi a metade, praticamente mais da metade, defendi 50 dos 80. Aí amenizou para mim. Mas vou tomar mais 80, aí complica para você conseguir vencer. Talvez 75. Agora tinha que vir uma carta melhor, não veio. Mas talvez eu consiga aqui. Eu não vou conseguir de novo. Vou rodar de novo. Vou ficar só com 10. Não vier defesa, aí não veio. Agora veio uma recuperação e uma defesa. Agora acho que nós vamos conseguir. Agora vai dar para vencer. Ainda tem um rebote contra ele aqui ainda. Só que é só um, né? Vai ir contra o outro, senão eu já destruiria esse aqui já. Agora acho que a gente consegue. Ainda veio mais uma recuperação, veio uma defesa também. Já vamos sacar esse aqui. E agora, para a próxima rodada, creio que nas próximas 2 rodadas a gente consegue vencer esse combate aqui. Mas não foi um combate fácil, né? Não sei se foi porque eu fiquei conversando demais, acabei perdendo foco no jogo, mas esse não foi um combate fácil, não. Então, pessoal, o jogo é isso aí. É complicado às vezes, mas vale a pena. É um jogo que eu acredito que vai me dar muita grana. Eles estão com algum problema aí para resolver essa questão dos servidores, entendeu? É um jogo que, se esses caras tivessem trabalhado melhor a estratégia deles, eles iam aí. Agora ficou tranquilo para mim, que eu usei essa de 75 aqui e venço o combate. Eles tinham tudo na mão para poder fazer muita grana, que eles devem ter feito, com certeza devem ter feito muito dinheiro, mas eu creio que estão vacilando nisso aí, né? Por exemplo, o fato deles terem tirado essa questão aí do pessoal poder entrar com a licença ali, com o free to play ali, entrar com a referral ali, com referência, né? Igual eu mesmo tinha mais de 50 referências para passar e creio que perdi todas elas, porque eu entro lá agora e não consigo ver, entendeu? Então é isso aí, vamos voltar para o jogo aqui, ver o que a gente consegue de farmar aqui, né, com as pontuações nossas de hoje. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ficando por aqui. Era mais isso aí, trazer alguma conversa e orientar vocês aí sobre o jogo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.